Massoko! Doutor Hilário Chacate veio exatamente trazer uma definição ou de um conceito de democracia de Moçambique, que ele descreveu, né, uma democracia fantoche, por razões que ele traz como um argumento, e também traz um ponto extremamente importante, que é uma democracia, na verdade, num jogo de soma zero, em que ele também explica bem, né, no próprio vídeo, este conceito de democracia de soma zero. Uma democracia de soma zero é daquele que quem ganha, ganha tudo. Estar a abocanhar tudo e ser um vencedor absoluto, o que não faz sentido. É uma crítica que ele também traz, mas depois não quero roubar aqui o protagonismo, ele tem que trazer sozinho aqui nas suas abordagens, porque que descreveu dessa forma a democracia moçambicana. Mas ele, de antemão, tenho que dizer, é um professor que eu tanto respeito, por acaso foi meu professor na faculdade. Eu respeito muito esse senhor, sou uma professora da faculdade e teve sempre abordagens muito lúcidas, em que vale a pena ouvir o que ele vai dizer, vale a pena acompanhar do que as suas abordagens, o que ele tem tecido como consideração. Quem vos fala aqui é Mapi Kiramut e eu gostaria de te convidar a deixar o teu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. E agora vamos ouvir exatamente o que o Dr. Hilário Chacate traz como abordagem. Está a ser assumido que somos híbridos simplesmente porque temos algo escrito, mas vivemos de outra maneira. Qual é a utilidade real para si de termos estes instrumentos escritos, se a nossa vida, pareceu-me concordar em todos, à exceção mais ou menos de pessoas, Ismael, que a nossa vida não é uma vida de pessoas que estão num Estado democrático. Para si, qual é a utilidade destes documentos, destes instrumentos legais? Chavo, permita-me primeiro saudar os colegas do painel e a todos, portanto, os colegas que estão aqui neste debate, e saudar muito em particular aos telespectadores da TV Sucesso. Em relação à pergunta que me coloca, eu talvez olharia mais para uma dimensão, já que os colegas fizeram muito bem, subscrevo o que eles disseram, que somos um regime, na verdade, híbrido, e mais do que isso, encontramos tanto os elementos para assumirmos como um Estado democrático, assim como os elementos também para assumirmos como um Estado que, do ponto de vista factual, questiona-se o grau, portanto, da democracia. Mas eu queria olhar especificamente para questões que nos faz sermos uma democracia duvidosa, que se, na prática... Para si somos uma democracia duvidosa? Somos uma democracia, eu até descreveria que de facto somos uma democracia formal, mas do ponto de vista prático somos uma democracia até de fantoche, uma democracia extremamente precária, uma democracia que de eleição a eleição nós vamos assistindo, vamos lá dizer, as eleições que administram os processos eleitorais como fonte de grandes conflitos. Mas deixa-me dizer umas coisas, tio. Desculpa, Chavo. A democracia tem elementos próprios para nós medirmos a mesma e concluir se é de facto ou não. Um dos elementos é a imprevisibilidade dos resultados por parte dos jogadores. O que acontece no caso concreto de Moçambique é que nós não precisamos de questionar quem é normalmente o vencedor por definição. E a partir do momento que nós vamos a um processo eleitoral com um vencedor pré-definido, que sabemos que no final o vencedor é aquele, este processo já é problemático por si só. Então, este é um elemento muito importante numa democracia. Todos que vão ao jogo não sabem quem vai ganhar. Vão todos eles com algumas incertezas. Mas o que nós temos estado a assistir na nossa democracia é que temos um vencedor por definição. Dois, a democracia caracteriza-se, como disseram os colegas muito bem, por alternância do poder. Não faz sentido que 31 anos depois nós tenhamos a todos os níveis do Estado, quer a nível do poder central, quer a nível do poder local, o mesmo vencedor. Isto para mim é por si só. Claro, com algumas exceções, como a cidade da Beira, Climane, Vilanculo agora. Nas últimas eleições autárquicas, Beira, Climane tinha sido ganho por mesmo partido que ganha tudo, não é? Na última da hora houve uma gincana que nós não percebemos como, que depois ganhou de novo aquele que tinha perdido em Climane, assim como sobretudo Climane. Então, isto de alguma forma representa uma grande desconfiança.
O terceiro aspecto, na democracia nós temos um jogo que chamamos de jogo de soma variável. O jogo de soma, vamos lá, todos ganham alguma coisa, não é? O que acontece na democracia moçambicana é que nós estamos diante de um jogo de soma zero. The winner takes it all. Exactly. Há um jogador que vence e leva tudo e todo mundo fica sem nada. E isto representa claramente que não há partilha do poder. O quarto aspecto que eu penso que é importante, que está interligado a esses todos que estou a levantar, é que a democracia, ela em si só, é um processo que permite a partilha do poder. O que acontece em Moçambique, nós temos estado a assistir uma situação em que não há partilha do poder, não é? Há um partido que come tudo, que controla tudo. Então, isto para mim leva-nos a uma percepção de que a nossa democracia é mais problemática do que real. O quinto aspecto que também penso que é importante, Obama fez um discurso, o seu último discurso que fez em África, em Addis Abeba, teria dito que a África não precisa de líderes fortes, mas a África precisa de instituições fortes. O que acontece em Moçambique é que nós não temos instituições. É por conta disso que o Lima está a questionar os resultados. Sim. Num cenário em que nós temos instituições credíveis, instituições de facto isentas, que geram os processos e todo mundo acredita na lisura dos processos, nós estaríamos a ouvir o que Lima acabou de dizer. O que disse Lima é o que é dito por muitos. Significa que essas instituições que geram os processos eleitorais em Moçambique são tidas como instituições politizadas, tidas como instituições controladas por algum grupo, e se isto acontece, de facto, deixa-nos numa percepção de que esta democracia é problemática. Então, o somatório de tudo isso que eu disse, muito mais coisas, não é? A questão, por exemplo, que tem a ver com esta questão de liberdades, fechamento de espaço cívico, a ideia, por exemplo, de há uma percepção agora de perseguição dos opositores num determinado partido. Isto tudo, de alguma forma, ao somar essas percepções... partido refere-se ao Partido Frelimo? O partido que está no poder, obviamente, vai falar do Partido Frelimo. Então, o somatório de todos esses elementos chega, portanto, a dar-nos uma conclusão de que a nossa democracia é problemática. Mas, para terminar esta minha primeira intervenção, deveria dizer o seguinte, Chave. Eu percebo isto como um processo, como disse muito bem o colega Ismael, é um processo, leva tempo, mas também percebo a forma como a nossa democracia foi construída, é uma democracia imposta, não uma democracia espontânea. Nós aderimos às instituições de Bretton Woods em 1987 por imposição, porque nós queríamos aceder aos financiamentos, e depois disso também fomos obrigados, para além do liberalismo econômico, a avançar também para o liberalismo político, que é isso que levou-nos a adotarmos a Constituição de 1990. Então, para mim, a democracia que nós temos, escrevemos, porque alguém mandou-nos escrever na Constituição, mandou-nos escrever em todos os dispositivos legais que nós temos para sermos um Estado formalmente democrático, mas isso nunca desceu a mente e corações, sobretudo daquele grupo que libertou o país e olha o poder numa perspectiva neopatrimonialista. Por isso, para mim, temos uma democracia formal para legitimar de 5 em 5 anos o mesmo grupo, portanto, de políticos e continuar a governar e é basicamente isto que temos estado a assistir. Muito obrigado. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau.